Olá, meus amores do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Essa videoaula de hoje será um resumo, uma revisão do capítulo 2 do módulo 1. Antes de nós começarmos com o módulo 2, tá? Então, nós vamos finalizar com essa revisão do capítulo 2. Nesse capítulo 2, nós vamos ter, então, e trabalhar as diferentes maneiras de se representar o nosso planeta Terra, ok? Vamos relembrar como foi, então, a nossa orientação e localização. Desde sempre sabemos que o ser humano sente essa necessidade de se orientar e se localizar no espaço. E no passado eles utilizavam os astros e as estrelas, bem como o Sol, a Lua e outros astros importantes. Mas o principal, que nós utilizamos até hoje, seria a orientação através do Sol. E através do Sol a gente encontra os pontos cardeais. Os pontos cardeais, olha só, são norte, sul, leste e oeste. Sabemos que o Sol nasce sempre na direção leste. Então, colocando o nosso braço na direção do Sol, a gente consegue obter, então, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Através desses pontos cardeais, o ser humano ele acabou criando a rosa dos ventos que está presente nos nossos mapas, para indicar e nos dar mais assertividade em relação à orientação e à localização. Então, na rosa dos ventos, a gente tem os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Temos também os pontos colaterais, olha aqui, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Mas temos também o que nós chamamos de pontos subcolaterais. Por exemplo, aqui a gente tem, olha, no nordeste, aqui a gente tem o sul, sudeste e por aí vai. Tudo isso para facilitar ainda mais a nossa localização dentro do espaço. A nossa bússola, por exemplo, ela apresenta a rosa dos ventos no seu interior, né? Bom, nós aprendemos no capítulo 2 também a respeito das coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são a latitude e a longitude. A latitude, ela é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é o paralelo principal, é o nosso marco zero. E aí, a latitude, ela vai nos fornecer a orientação de qualquer ponto, se esse ponto ele está ao norte ou se ele está ao sul, né? Porque nós temos em base, olha só, os paralelos, tá? Então, a linha do Equador é o principal paralelo. Então, latitude, direção norte ou sul. E a longitude é a distância de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano e que divide o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. E a longitude vai ser a diferença, a distância de qualquer ponto aqui do nosso planeta em relação aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Então, se lá na latitude nós vamos ter uma orientação e uma distância norte ou sul, na longitude nós teremos a distância a leste ou a oeste. E olha aqui. Isso aqui é a foto do GPS, é o Sistema de Posicionamento Global. Está assim ao contrário, porque a sigla ela é em inglês, né? E esse GPS é simplesmente o mais avançado no que nós temos, então, em relação à localização. É um sistema que nos fornece a localização exata de qualquer ponto da superfície terrestre. Por que ele não tem erros? Porque ele utiliza o sistema das coordenadas geográficas, da latitude e da longitude, tá certo? Pois bem, nós falamos aí um pouquinho, relembramos sobre os pontos cardeais, os pontos colaterais, falamos a respeito
das coordenadas geográficas, que são a latitude e a longitude. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as maneiras e as formas de representação do nosso planeta. Sabemos que existem duas maneiras de representar o planeta Terra: o globo terrestre, que nós conhecemos, que eu já levei para a nossa sala de aula enquanto nós estávamos em aula presencial lá na escola, e o planisfério, que é o mais utilizado, que é o mapa mundi. Bom, qual dos dois é aquele que se aproxima do formato exato do nosso planeta? É o globo terrestre, né? O nosso planeta ele tem um formato, mas não é esférico, assim, redondinho, bonitinho, não. É o formato de um geóide, mas é a forma que mais se assemelha à forma natural do nosso planeta, tá? O planisfério é uma representação cartográfica, é um mapa. E aí ele apresenta algumas distorções de tamanho, tá? Na realidade, tá bom? Só que para estudarmos de uma maneira, né, para a gente ter uma visualização de todos os continentes e países, o planisfério para nós, assim, em sala de aula, ele é o melhor, porque de uma vez só a gente consegue visualizar todos os países e todos os continentes, diferentemente aqui, ó, do globo terrestre. Para eu poder visualizar, eu vou ter que girar. Eu não vou conseguir de uma vez só olhar todos os continentes e países, não, tá? Então, para efeitos de estudo, assim, de que a gente precise olhar todos os continentes de uma só vez, o planisfério ele é mais utilizado. O que são os mapas? Os mapas nada mais são do que representações gráficas do espaço em uma superfície plana, só que de tamanho reduzido. Aqui eu peguei, olha só, o mapa mundi. Então, são representações do espaço em tamanho reduzido. E para isso, teremos sempre algumas distorções, tá? Não existe mapa perfeito. Existem mapas que precisam de distorções de tamanho. Por quê? Porque é muito difícil transferirmos algo que seja de um aspecto redondo e passá-los para uma superfície plana, para o papel. É como se nós pegássemos uma folha de papel, revestíssemos o globo terrestre, pegássemos todas as informações que estão no globo e depois a gente abrisse essa folha de papel. O resultado seria mais ou menos isso aqui. Só que, por exemplo, esse planisfério aqui, ele apresenta algumas distorções de tamanho. As áreas próximas aos polos, elas estão maiores do que na verdade elas são, tá? Por exemplo, aqui, olha, a Groenlândia. O Brasil, ele é 8 vezes maior do que a Groenlândia. Mas se a gente ficar observando e olhar aqui, olha só, é quase do mesmo tamanho, quando na realidade não é. Então a questão aqui, houve uma distorção aqui nos polos para caber e colocar todos os continentes em suas formas certinhas, tá bom? E assim acontecerá com os mapas. Existem vários tipos de mapas, isso aí a gente já estudou também. O mapa político, que apresenta as divisões territoriais dos estados. Nós vamos ter os mapas demográficos, que são aqueles mapas que nos informam a respeito das populações. Vamos ter também os mapas físicos. Esse mapa aqui nos mostra o relevo brasileiro, mas podem ter mapas que nos falem sobre o clima, sobre a hidrografia, sobre a vegetação, enfim, uma infinidade de tipos de mapas físicos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das convenções cartográficas. Para facilitar a representação cartográfica, os cartógrafos, né, eles criaram uma série de símbolos e de elementos que são necessários constarem nos mapas para que a gente possa interpretar eles, para que a gente possa entender o que esse mapa quer dizer, o que ele está interpretando e nos mostrando, tá? Então, são exemplos básicos de coisas que devem conter nos mapas: título, fonte, legenda, rosa dos ventos, a escala, enfim. Olha lá, peguei aqui um exemplo de um mapa. O mapa, eu já sei que fala sobre a divisão territorial do Brasil, porque é o Brasil político. Nesse mapa, olha lá,
nós temos aqui a legenda. Essa legenda nos mostra as regiões brasileiras. Nós vamos ter aqui a escala desse mapa, quantas vezes ele precisou ser reduzido para caber todo aqui nesse pedacinho de papel. Nós temos aqui a Rosa dos Ventos. Então, são exemplos de elementos cartográficos muito importantes para os mapas. Agora a gente vai relembrar um pouquinho a respeito dela, da escala, aquela que foi muita dor de cabeça para alguns alunos que sentiram muitas dificuldades, porque quando juntamos a matemática com a geografia, ficaram preocupados e com medo de calcular a tal da escala. Mas ela é muito fácil, porque a escala nada mais é do que a relação entre o tamanho real e o tamanho que está representado em uma superfície menor. Então, ou seja, a escala nada mais é do que quantas vezes o que vai ser representado no mapa precisou ser diminuído para caber naquele pedacinho de papel, tá bom? Então, a escala ela pode ser gráfica, quando a gente apresenta essa reguinha, ou ela pode ser numérica. A escala numérica, ou ela pode vir com esses dois pontinhos, ou ao invés desses dois pontinhos, está aqui sendo representado por uma barra, tá? Querendo dizer, então, que a cada 1 centímetro no mapa, nós vamos ter aqui 10.000 centímetros da realidade, ou quilômetros, o que quer que seja, tá bom? Bom, e aí, quando a gente tem uma escala pequena, nós vamos ter um menor detalhe e uma maior área de abrangência, ou seja, aquilo que foi representado no mapa, ele foi reduzido muitas vezes, então a sua escala vai ser pequena. Lembram daquele exemplo perfeito que eu dei sobre o zoom para vocês? Quando a gente tira uma foto que tem toda a paisagem, a escala é pequena porque eu consigo ver toda a paisagem, mas aí eu não consigo ver a paisagem, alguns detalhes daquela paisagem, por estar numa maior área de abrangência, tá? Quando a escala for grande, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter um maior detalhe e uma menor área de abrangência que foi mapeada. Ou seja, o mapa será de uma área menor, né? Só que eu verei essa paisagem, o que está sendo representado no mapa, o que quer que seja, com muito mais detalhes, tá? Ou seja, o que está representado no mapa, ele foi reduzido poucas vezes, tá bom? E existe um cálculo para nós a respeito dessa escala. E aí eu passei essa fórmula para vocês. Dzão que é igual a Dzinho vezes E, onde o Dzão ele representa a distância real, o Dzinho representa a distância gráfica e o E a escala. Então eu peguei aqui um exemplo, considerando então um mapa cuja escala é de 1 para 2 milhões e a distância em linha reta entre as duas cidades é de 6 centímetros. Então, olha só, eu tenho a escala, para colocar aqui, e eu tenho aqui a distância gráfica. Encontre a distância real entre essas duas cidades. Então, o que eu quero calcular é isso aqui, a distância real. Bom, então é só nós colocarmos na fórmula os números. Dzão é igual a distância gráfica nós vimos que é de 6 centímetros, vezes 2 milhões, que é a escala. Nós vamos ter 12 milhões de centímetros, 6 vezes 2, 12. Vamos repetir aqui as casas decimais. Só que olha só, quando esse número vem grande desse jeito, é porque ele também está em centímetros. Lembram do que eu conversei com vocês e expliquei? Nós vamos precisar converter esses centímetros, em quilômetros. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Eliminando as 5 casas decimais, tá? Então, tirando esses 5 zerinhos daqui, nós vamos encontrar como resposta 120 quilômetros, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido e tenham reforçado o capítulo 2 do nosso módulo 1, que não tenham sobrado nenhuma dúvida a respeito
dele, da diferença dos mapas em relação às coordenadas geográficas, em relação aos pontos cardeais, aos pontos colaterais e tampouco também em relação ao cálculo da escala, tá certo? Eu vou enviar para vocês um exercício de fixação a respeito dessa matéria aqui e depois vocês também assistirão a nossa videoaula com a correção desses exercícios, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana, um grande beijo e se cuidem, tá?